todos, eu sou Beatriz, estou aqui para conversar com Manuel Silva Neto, diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. E esse vídeo é uma contribuição para o curso de formação de apoiadores da planificação da Secretaria de Saúde do DF. E ele vai compor a unidade que vai falar sobre a integração da vigilância e assistência à saúde. Oi, Manuel, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Vamos conversar um pouco, então, sobre integração e vigilância à saúde, falando aqui mais especificamente da vigilância sanitária. E aí, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco como se dá a organização e quais são as áreas de atuação da vigilância sanitária aqui no Distrito Federal. É como se desse para falar pouco sobre isso, né? Mas vamos tentar aqui resumir, né? A Vigilância Sanitária do DF ela faz parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? Quem é o coordenador desse sistema é a Anvisa. Então, assim, de modo organogrâmico, por assim dizer, a Anvisa seria um coordenador técnico e teríamos as vigilâncias sanitárias estaduais e as vigilâncias sanitárias municipais. Então, teoricamente, a gente teria mais de 5.000 visas no Brasil. No Distrito Federal, por característica própria, a gente não tem município e nem estado, a gente é um DF. Então, a gente acumula as funções de estado e município e todas as vigilâncias sanitárias pela Lei Orgânica da Saúde de 1980, que é 8080 de 1990, ela é vinculada ao SUS. Então, a gente é uma diretoria de vigilância sanitária dentro da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, dentro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E, tecnicamente, a gente é vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Você me perguntou quais as áreas de atuação também. A gente está presente na vida do cidadão, desde que ele acorda até quando ele dorme. Então, a vigilância sanitária trata da área de alimentos, seja na produção, seja em serviços de alimentação, seja em mercados de oferta. Então, todo produto de origem alimentícia, ela passa pelo crivo da vigilância sanitária antes de chegar na mesa do consumidor. A parte de serviços de saúde, todo serviço de saúde, seja um podólogo, um transplante de medula, um consultório, um odontólogo, uma drogaria, um fisioterapeuta, ela também passa pelo crivo da vigilância sanitária, seja na parte de regulação, seja na parte de inspeção. Toda a parte de medicamentos, desde a produção de radiofármacos, o remédio de todo dia na mesa do brasileiro, que tem tanta drogaria e farmácia à disposição, passa pela regulação e licenciamento da vigilância sanitária, e os outros serviços de interesse à saúde. Então, você tem creches, você tem tatuagem, você tem cinemas, teatros, anfiteatros, eventos. Então, assim, o arcabouço de atuação da vigilância sanitária é gigante. E a missão da vigilância sanitária é tentar garantir que nenhum desses produtos ou serviços promova algum agravo ao consumidor. Então, assim, a missão da vigilância sanitária, a definição da vigilância sanitária, um conjunto de ações para diminuir ou impedir agravos à saúde da população. Então, a gente tenta fazer uma intervenção por meio de um planejamento, quando é possível. Nesse momento, agora, a gente está muito sem pessoal e no meio de uma pandemia, então, às vezes, não tem nem condições de fazer planejamento, a gente vai ficando um atendedor de demandas, por assim dizer, gerando crise, gerando prioridades, mas a missão da vigilância sanitária é que qualquer produto que possa promover algum agravo, a vigilância sanitária intervenha de forma que esse agravo seja ou extinto ou minimizado. Então, dá uma dimensão muito interessante da magnitude das ações de vigilância sanitária para a população brasileira. Aqui no Distrito Federal, a vigilância ela está no território, ela atua por região de saúde ou por região administrativa? Então, a vigilância sanitária ela é anterior a essa organização do SUS, né? A vigilância sanitária no Brasil, ela lá data da primeira chegada da família real, né? 1820, a primeira licença sanitária que a gente tem aqui no Brasil. Em Brasília, no Distrito Federal, ela começou a se organizar na final da década de 60, começo da década de 70, quando era um departamento de fiscalização de saúde. Então, naquele tempo, na construção da lei orgânica daquela época, dizia que toda região administrativa do Distrito Federal tinha que ter um núcleo de inspeção de saúde, que atuava como vigilância sanitária.
Quando teve a regionalização da Secretaria de Saúde aqui no Distrito Federal, que é coisa de menos de 10 anos para cá, antes o DF era considerado uma região de saúde só, através, pelo decreto 7508, e depois teve a regionalização da saúde, que essa discussão demorou uns 4, 5 anos, e separou em 7 regiões. Nós mantivemos a nossa organização inicial, que a gente está presente em quase todas as regionais da saúde. Então, eu ousaria dizer que a vigilância sanitária descentralizou antes da Secretaria de Saúde. A gente está presente já desde sempre nessas regiões administrativas do Distrito Federal. Agora, a gente precisa, inclusive, pensar na reorganização desse processo para saber se é isso mesmo ou não, se a gente vai ficar mais diretamente nas regiões de saúde, acompanhando o processo de regionalização da vigilância da Secretaria de Saúde. De qualquer forma, a gente está presente nas regionais, desde a década de 60 e 70, nas administrações regionais do Distrito Federal. E há alguma integração prática, então, assim, porque a vigilância, então, no DF, você falou, está nas regiões administrativas, né, querendo ou não, que compõem as regiões de saúde. Há alguma integração na prática das equipes de vigilância sanitária dos territórios com a atenção primária das regiões de saúde? Algum trabalho feito em conjunto? Não, olha, a integração, a integralidade das ações de saúde, ela virou uma obsessão e ela virou uma coisa meio acadêmica, né, por assim dizer. Mas eu sempre disse que sempre houve essa integração, ela existe o tempo inteiro, né? Quando você tem, por exemplo, a investigação de um surto que dá que a gente da vigilância sanitária junto com a vigilância epidemiológica, a gente faz a investigação desse surto em função de uma demanda da atenção primária, por assim dizer, né? Quando você vai fazer credenciamento e habilitação de unidades hospitalares, você vai fazer visita para saber se esses estabelecimentos oferecem algum tipo de risco do ponto de vista laboral, ou do ponto de vista do paciente, ou do ponto de vista profissional. Isso é uma integração. Quando vai se alugar ou se construir algum OBS, alguma UPA, se passa o projeto pela vigilância sanitária, a inspeção da vigilância sanitária, antes que as equipes vão ocupar aquele espaço. Então, assim, toda a atividade econômica derivada em cada dessas regiões de saúde que promove, querendo ou não, um risco à saúde da população, a vigilância sanitária está presente. Então, assim, por mais que eu hoje não tenha um braço dado, saindo eu com algum ACS ou médico da atenção primária, é muito claro que, do ponto de vista prático, essa integração acontece o tempo inteiro, né, nessas ações, entendeu? Então, assim, é uma obsessão acadêmica, mas eu acho que ela é bem resolvida do ponto de vista prático, essa questão da integralidade, das integrações das ações. E, inclusive, a academia, a gente sempre também está integrando com eles, né, porque é outra forma de integração, a gente dispõe desses dados para que ela venha e publique trabalhos, falando, não, realmente tem, às vezes não tem, como se gostaria, como se às vezes algum teórico imagina, mas do ponto de vista prático tem sim muita integração com todos os níveis, não só da atenção primária, como também da atenção especializada, da Secretaria de Saúde e da atenção suplementar também, da medicina de negócio, da medicina mercantilista, que eventualmente é credenciada dos planos de saúde da operadora, que eventualmente é credenciada pela própria Secretaria de Saúde. É ótimo. Acho até que você já responde um pouco do meu próximo questionamento, que seria falar um pouco mesmo sobre a maneira que a atenção primária, até mesmo a especializada, podem apoiar as ações de vigilância. No caso aqui, mais especificamente, atenção primária no controle de infecção, vigilância de estabelecimentos, consumo de alimentos impróprios e doenças transmitidas por alimentos. Pode falar. Não, por exemplo, você falou da segurança do paciente, né? Que essa deve ser a grande obsessão. A vigilância está absolutamente presente. A gente tem uma gerência de risco, que foi até relativamente recente, que era antes uma gerência de agravos, enfim, mudou de nome, mas a ideia é a mesma. Como eu diminuo as iatrogenias, como eu garanto uma melhor segurança do paciente. A nossa gerência, ela está em contato com todos os hospitais públicos e privados do DF diuturnamente, com inspeções regulares, in loco, semanalmente, e com agendas, antigamente, que eram agendas presenciais, né? E agora se transformaram em agendas virtuais,
para implantar os núcleos de segurança do paciente e implementar as ações de segurança do paciente. Então, assim, é outro mundo. A gente sabe que as coisas não acontecem de uma hora para outra e, eventualmente, nem acontecem se as pessoas não quiserem as mesmas coisas. Mas a vigilância sanitária é protagonista demais nessas ações de segurança do paciente há muito tempo, né? É só esse um exemplo. Outro exemplo são as ações em cima de medicamentos na pandemia contra a fraude, contra a clandestinidade, produção de álcool gel falsificado, de álcool a partir de álcool combustível, que é danoso, de máscaras, essa parte de medicamentos todos, do que pode e o que não pode. Agora, na vacina da Sputnik, que eventualmente pode ser instalada aqui no Distrito Federal, né? Então, assim, na parte de serviços de saúde, esses credenciamentos desses hospitais de campanha, dos leitos, se está ok, se não está, da construção, da reforma, da ampliação dos aparelhos de saúde no Distrito Federal. Assim, eu sou suspeito para falar, mas a gente faz um trabalho que, querendo ou não, ele é um trabalho crucial na medida em que ele ajuda a proteger os profissionais de saúde, ajuda a tentar garantir a segurança do paciente e, ao mesmo tempo, dar uma legitimidade para o gestor nas escolhas que ele está fazendo. A gente é um guardião da legislação. Então, assim, se tem uma legislação dizendo que tem que ter uma segurança do paciente, a gente é que vai cobrar. Se não tiver ninguém que cobre, ninguém fazem, né? Aquela história do Detran, do cinto de segurança, da faixa de pedestre. Precisa ter alguém fiscalizando. Assim, a essência do poder de polícia administrativa que dá esse status para a vigilância sanitária é a proteção do coletivo em cima do individual. Então, se aquele indivíduo ele está com uma situação de não conformidade que possa causar um prejuízo para a coletividade, é em cima dele que a gente vai, porque o importante é o coletivo, a sociedade é um coletivo. Entendeu? Entendi. E eu acho que, só avançando mais um pouquinho para a gente terminar, falando dessa questão de como as equipes da atenção primária podem desenvolver ações de vigilância em visitas domiciliares. Hoje, a vigilância sanitária, como você falou, vem atuando mais nessa questão de estabelecimentos de saúde, né? Mas quando a gente fala em uma visita domiciliar feita por profissionais da atenção primária, né, com ACS, enfermeiro, médico, enfim. Hoje, o ACS, uma visita domiciliar, um ACS, ou um médico, um enfermeiro, né, um profissional, pode encontrar determinadas ações que vão colocar aquelas pessoas que moram ali em risco. E aí, como é que isso é feito? Já a vigilância sanitária seria um ator nesse contexto também? Ela só não é mais presente hoje por pura desestruturação do nosso pessoal. A gente está há muito tempo sem ingresso, sem renovação de pessoal, mais de 25 anos, né? Então a gente já não faz o que a gente fazia anteriormente. Mas eu vou te citar um exemplo que antigamente a gente fazia uma espécie de ludicização das ações de vigilância sanitária em escolas. A gente tinha uma casa protegida, tinha uma maquete de uma casa e a gente andava pela casa com as crianças indicando, por exemplo, onde é que tinha risco. Então, detergente, desinfetantes, que muitas vezes parece um refrigerante que a criança vai lá tomar, não é? Essa é uma ação típica de prevenção e promoção da saúde, que pode ser feita e deve ser feita, e é feita, eu imagino, pela atenção primária, que é uma ação de vigilância sanitária, mas não é uma exclusividade da vigilância sanitária. É a água no fogo, é a que pode cair na criança, são os remédios que não estão em local apropriado, que estão remédio cigarro que tá com acesso para as crianças, é o idoso que não tem umas barras de proteção, que tem um piso mais que não está revestido, é a atenção das doenças não transmissíveis, as doenças transmissíveis sim, lavar a mão, essa história da higiene pessoal, alimentos etc. mal Mas alimentos mal acondicionados, né? Que pode levar um susto, 50% do susto, doença de toxinfecção alimentar acontece em casa, em eventos, aquela comida que se fez, guardou pro dia e tal, esse tipo de orientação faz. Outra também vertente que a gente pode também atuar e deve atuar são as doenças não transmissíveis, o consumo cada vez maior de açúcar, de farinha, que você pode também chegar a falar, gente, vamos, né, ter uma alimentação mais saudável, menos alimentos processados, a saúde de vocês vai estar melhor, dá preferência para quem pode, com um alimento que não tenha risco de ser contaminado com agrotóxicos, coisa parecida. Então tem uma série de ações da visita domiciliar que é fundamental para a educação e sensibilização da sociedade para ter uma vida mais saudável, porque isso impacta positivamente nos números, no IDH do Distrito Federal como um todo, e ao mesmo tempo ajuda a economizar grana com doenças lá na frente, que a essência da vigilância de saúde é da vigilância sanitária. Eu faço promoção da saúde e prevenção de risco. Isso.
Tudo bem, Manel. Eu quero te agradecer, então, e deixar à vontade, caso você queira ainda fazer alguma fala, mas agradecer, acredito que esse vídeo vai ajudar bastante as pessoas que estão participando do processo de planificação da Secretaria da Saúde, para entender mesmo o que é a vigilância sanitária, as ações de vigilância sanitária e como elas estão integradas à assistência à saúde. Mais uma vez, muito obrigada. Não, é só finalizando, eu também agradeço de participar desses momentos, porque ele tem um alcance muito interessante, né, com as mídias sociais, com os próprios cursos e etc. E falar, e assim, o resumo da vigilância sanitária é assim, uma proteção do cidadão. Eu tento evitar riscos, e eu tenho uma característica muito particular nesse processo, é porque a gente tem o poder de polícia, então eu posso impor penalidade para quem efetivamente não está cumprindo. Isso, eventualmente, garante que esse cidadão não vá incorrer em risco novamente, né? Então a gente tem integração, tem integralidade. Ela já para mim ela é uma condição sine qua non básica da existência da vigilância em saúde, da vigilância sanitária dentro do contexto da SES e do contexto da medicina privada também. Não tem como não ter. A gente é naturalmente integrado porque as coisas todas buscam para a promoção, para a proteção da saúde, para evitar um custo ou um tratamento que desnecessário no futuro, né? A gente agradece a participação e a gente está à disposição para qualquer coisa.